Fala pessoal, beleza? Hoje na série Conversa e Desenha, eu vou estar desenhando aqui dois rostos femininos. Enquanto vocês vão observando aí, a gente vai batendo um papo aqui, tá bom? Minha ideia hoje é conversar com vocês sobre uma pergunta que muitos têm me feito lá no Instagram, nas caixinhas de pergunta, ou às vezes inbox, no direct. O pessoal fica me perguntando, Márcio, por que é que alguns desenhos não vendem? Ou não vendem bem, ou não saem, né? Nos leilões e quando eu vou vender minhas pin-ups. Para quem não sabe, existe um mercado de venda de pin-ups. Alguns estúdios agenciam artistas para vender artes originais para o mercado internacional, né? E acontece que rolam uns leilões no eBay que duram normalmente uma semana e os clientes vão dando os lances ali, os bids nos desenhos, e quem der o maior lance naquela arte leva, né, o original para casa. E muitas vezes o artista desenha, faz um pacote, envia esses originais para o estúdio posta lá no leilão no eBay, fica lá uma semana para vender, o artista naquela expectativa, acompanhando a cada dia para ver se recebeu um lance. Passa o primeiro dia, nada. Segundo dia, nada. Terceiro dia, nenhum lance. Está ali no último dia acabando o leilão e às vezes termina o leilão e você não recebeu nenhum lance na sua arte. Isso é muito frustrante, né? Isso é ruim demais porque você às vezes mandou lá 3, 5, 10 desenhos para vender e não vendeu nenhum. Ou vendeu 1, 2, 3. E então você vai ter que esperar um novo leilão para o pessoal do estúdio repostar aquele desenho para ver se vende. Às vezes alguns estúdios colocam um valor mais baixo para ver se sai. Então às vezes fica desenho encalhado seu lá e não vende. E isso é muito frustrante, né? Então o pessoal tem me perguntado o que fazer para vender melhor, né? Por que é que as artes dele não vendem? O que está acontecendo? E eu quero tentar te ajudar nesse ponto aí. A verdade é que existem vários fatores que podem estar atrapalhando a venda das suas artes, né? Primeiro, a qualidade do seu desenho mesmo. Normalmente um desenho que não chama atenção, o pessoal até pode olhar lá seu desenho e não comprar, né? Porque, veja bem, quando um cliente vai adquirir uma arte, ele quer comprar algo que vale a pena, né? E no leilão do eBay, normalmente tem uma variedade, centenas de desenhos expostos lá. Então, existe uma concorrência. Você está no mercado de venda de artes originais. Você está lidando com a concorrência de artistas melhores que você. Não é brincadeira, só porque eu coloquei lá a pessoa tem que comprar. Não, só vai comprar se for bom. Porque é um colecionador que está comprando sua arte, ou é alguém que está comprando para revender depois, é alguém que está comprando para guardar e quando você ficar famoso, desenhar para Marvel, para DC, e seu nome estiver lá nas alturas, esse desenho vai valer muito mais e ele pode revender. Eu já vi desenho meu vendendo no eBay por um valor absurdo, que eu falo, nossa, nem eu sabia que eu valia tanto, né? Mas a verdade é que o pessoal, uns se aproveitam, outros querem ganhar dinheiro de uma forma fácil, então eles acham que pondo valor alto no seu desenho vai conseguir vender, e nem sempre vende, né? Mas a verdade é que você precisa se profissionalizar. E outra, leva tempo. Eu me lembro que no meu início de venda de artes, não saía facilmente assim. Vários desenhos não vendiam, porque a anatomia estava ruim, porque o rosto principalmente estava ruim. E a maioria dos artistas que vendem pin-ups, artes de heróis e heroínas, eles acham que uma pose sensual, um corpo bonito vai vender. Vende sim, mas nem sempre é por isso. Na maioria das vezes o desenho vende melhor pelo rosto. O rosto muitas vezes chama tanto a atenção do cliente que ele adquire,
porque tem um rosto, além de simétrico, bem feito, tem uma expressão boa, o rosto está bonito, né? Normalmente das mulheres, das heroínas, elas precisam não só estar com um corpo atlético, bonito, sarado, mas com um rosto bonito, um rosto que chame atenção, com um olhar, tanto para o cliente, né, para o leitor ali que está olhando aquela figura, ou um olhar de expressão, de tristeza, de dor, de raiva. Enfim, muitas vezes eu vejo várias pin-ups que são até bonitas, mas o rosto parece uma boneca, sem expressão. Então você tem que estudar rostos e expressões à parte para aplicar nas suas pin-ups. Então, além do rosto, os cabelos têm que estar muito bem feitos. Cabelo é uma coisa que o pessoal não estuda e faz de qualquer forma, e isso não fica agradável, né, no desenho. Então, rosto, cabelo, mãos. Muita gente esconde as mãos, né? Tem umas poses clássicas assim das heroínas com a mão atrás da cabeça, que é para esconder, né? Metendo um migué ali. Mas a verdade é que não sabe desenhar a mão, aí tem que esconder. Então o que você tem que fazer? Estudar por partes. No meu curso online, o meu foco é esse, que você vai aprender a desenhar super-heróis desenhando partes do corpo separadamente. Esse é meu método, porque você resolve um problema. Ah, eu não gosto de desenhar mão, Márcio. Por que você não gosta de desenhar mão? Porque você ainda não entende como desenhar mãos. E aí, toda vez que você vai fazer uma pin-up para vender, você esconde as mãos. E dá para ver quando você está escondendo, dá para ver quando é intencional, né? Então, esconder partes do corpo porque você não sabe, esse problema tem que ser solucionado. Como? Estudando aquela parte. Ah, eu não gosto de perspectiva. Então, você nunca vai ter cenário nas suas pin-ups. Porque você não gosta de perspectiva. Sabe por que você não gosta? Porque você não estuda perspectiva. Então você tem que separar um tempo para estudar coisas que você vê que você tem deficiência no desenho. Ou tem dificuldade de desenhar pés. Vamos esconder os pés. A maioria das pin-ups não aparece o pé, né? Mas normalmente não é porque a pessoa não sabe desenhar pé. É porque a figura fica maior na folha. Quando você desenha ela da cintura para cima ou até o joelho, o desenho fica maior, então chama mais atenção. Quando você faz uma figura de corpo inteiro, num A4, por exemplo, ela vai ficar muito pequena. Então é legal que você aproxime ela mais para o cliente olhar o seu desenho e falar, poxa, que figura bonita, né? Mas desde que não seja com a intenção de esconder, mas de ficar um desenho mais próximo na folha, mais ampliado, maior na folha, pode cortar os pés, né? Mas se também não sabe desenhar pé, vai estudar pé. Um outro ponto que eu vejo que o pessoal não vende muitas pin-ups, às vezes não sai o desenho, é porque o seu desenho é a mesma coisa. Às vezes você olha num leilão do eBay e tem determinado artista lá e você vai ver os 10 desenhos, os 5 desenhos dele são todos muito parecidos, muito iguais. Claro que você precisa ter um padrão para identificar o seu estilo, quem é você, beleza, mas às vezes você precisa criar cenas que chamem mais atenção. Eu, quando comecei a fazer pin-ups para vender, eu achei uma fonte de renda, né? Então eu não precisaria ficar mais trabalhando em confecção, em agência de publicidade, trabalhando com outros ramos que não fosse quadrinhos. Falei, poxa, com pin-up eu vou poder vender, ganhar um dinheiro, pagar meus boletos e vou estar estudando. Então eu comecei a aplicar não só uma pin-up ali sozinha, eu comecei a colocar cenários, então eu treinava perspectiva nas pin-ups, eu treinava cenas de ação, cenas de briga. Às vezes eu colocava 2 pin-ups brigando, lutando, né, para ter cena de ação, porque depois eu ia usar isso nas minhas páginas de quadrinhos. Então, coisas que eu iria usar nos quadrinhos, eu comecei a treinar nas pin-ups, pensando na evolução. Então, eu pensava em narrativa. Poxa, nessa pin-up aqui eu vou criar uma historinha, eu vou contar uma história. Eu sempre olhei capas de gibi, capas de quadrinhos, para bolar minhas pin-ups.
Porque capa de quadrinho, cara, não é uma coisa simples. Muita gente fala, eu quero ser capista, eu quero fazer capa de quadrinhos. Tá bom, vai esperando que é fácil assim. Não é fácil, galera. Primeiro que você precisa ter um nome, né, no mercado, porque um livro muitas vezes se vende pela capa, né? E quadrinhos às vezes você compra pela capa. Quantas vezes eu fui na banca, na capa estava um desenhista que eu gostava muito, às vezes a revista plastificada, falava, vou comprar, porque dentro, quem sabe seja ele. E às vezes a surpresa, né? Dentro não era um desenhista muito ruim, mas eles colocavam na capa um famoso para você comprar. Então fazer capa de quadrinhos exige muita habilidade e muito nome também, né? Mas capa de quadrinhos é uma ótima dica para você criar suas pin-ups. Olha aí os seus quadrinhos, veja as capas, como são bem elaboradas. Uma capa de quadrinhos, existe um editor que dirige o desenhista. Ele não faz uma capa do jeito que ele quer. Vem um roteiro para ele criar aquela capa. E às vezes ele faz 2, 3 opções da capa para ver qual que é a melhor para o editor aprovar e a editora publicar. Então, capa de quadrinhos, muitas vezes são ótimas ideias para você criar suas pin-ups. Não é obrigado a fazer somente uma figura estática, parada. Você pode fazer o que você quiser nas suas pin-ups. Então, eu te aconselho a criar cenas de maior impacto do que somente uma figura parada, estática, sem expressão. Procure evoluir nessa questão e fazer nessas pin-ups estudos, não somente reproduzir uma fotografia. Às vezes você pega uma modelo, pega uma pose lá parada e coloca um uniforme nela e está pronto sua pin-up. Imagine uma cena, crie uma cena, porque isso vai te destacar no meio de tanta concorrência. Você já desenhou cavalo, por exemplo? Faz uma heroína em cima de um cavalo. Já desenhou dragão? Faz uma heroína lutando com um dragão. Já desenhou floresta? Olha, uma outra ótima oportunidade de você estudar árvores, mato, folhagens. Desenhe uma pin-up na floresta. Sabe? Poxa, eu nunca fiz prédios. Desenha uma Batgirl em cima de um prédio. Sabe? Um Homem-Aranha saltando entre os prédios. Capricha num cenário. Dá o seu melhor, às vezes, ali num cenário, numa pin-up. Não somente o Homem-Aranha, mas faz um cenário atrás, bonito, perspectiva. 1 ou 2 pontos de fuga. Se arrisca, entendeu? Sai do básico e crie artes que chamem a atenção. Além de estar bonito, né? Que tenha vida, que seja algo que chame mesmo a atenção dos clientes. Se não, você vai se frustrar mesmo e é capaz até de desistir. Para não desistir, você tem que ser persistente. Se não vendeu no primeiro leilão, vai vender no segundo. Se não vender no segundo, vai vender no terceiro. E outra, constância. Porque o cliente vai ver num leilão sua arte. Às vezes ele até anota seu nome. Pô, gostei desse cara aqui. Comprou uma arte sua. Na próxima ele vai procurar para ver se você está lá. Então você está sendo visto. Tem pessoas te observando. Tem clientes te observando. Tem compradores em potencial te analisando. Então não leve isso como uma brincadeira. Isso é um trabalho muito sério. Porque desse treino de pin-ups você pode ir para o mercado de quadrinhos. Muitas pessoas não querem, né? Porque dá trabalho fazer quadrinhos. Quadrinhos não é só uma heroína numa pose bonita, né? Quadrinhos tem uma infinidade de coisas a se estudar. Então tem gente que nem quer. Ganha um dinheiro bom com pin-ups e fica assim. E tá tudo certo, tá tudo bem. Cada um vai ter a carreira que quiser. Você vai ser conhecido como? Você quer ser conhecido como? Um vendedor de pin-ups? Você quer ser conhecido como um quadrinista? Você quer ser conhecido como um capista? Como um ilustrador? Como você quer ser reconhecido no mercado, nesse mercado? Aí depende de você, onde você quer chegar, o que você quer alcançar. Tá certo? Porque não é o que os outros definem, é o que você define, o que você quer, é onde você quer chegar.
Você quer ser famoso, você quer ser conhecido, você quer trabalhar, você quer ganhar em dólar, você quer trabalhar só para o Brasil. Enfim, cada um vai definir suas metas, seus objetivos e o que é sucesso para você, né? E até onde vai sua carreira. Mas persistência você precisa ter, porque muitas vezes o mercado de venda de artes não é rápido que você conquista, leva tempo. Então, Márcio, como que eu vou fazer para entrar nesse mercado e viver somente desse mercado? Porque, de repente, você é casado, tem filhos, tem contas para pagar, e se ainda não está vendendo tão bem. Então, o que eu aconselho? Fica no trabalho e vai fazendo à noite umas pin-ups, vai preparando finais de semana umas pin-ups, vai arriscando nos leilões do eBay, vai vendendo. No meu Instagram sempre eu estou dando dica dos estúdios que agenciam. Então me segue lá no Instagram, Márcio Abreu Arte. E muitas vezes eu estou dando dica de que estúdios que agenciam, quais as pessoas, né, que podem avaliar seus trabalhos. Para que, às vezes, ao decorrer do tempo, você consiga viver só de desenho. Mas se ainda você não está vendendo bem, não tem condições, fica no seu trabalho e vai aperfeiçoando, vai melhorando para depois você poder sair e viver só de desenho, né? Eu me lembro que eu morei em Fortaleza, eu sou de São Paulo, né? Mas eu morei em Fortaleza uns 3 anos. Foi na época que eu comecei a vender pin-ups. E eu trabalhava com confecção, publicidade, e eu queria ir para os quadrinhos. E quando eu achei esse mercado de venda de pin-ups, eu falei, meu Deus, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Porque eu vou conseguir treinar, né? E ainda vou estar ganhando. E eu lembro que eu recebi uma proposta de uma empresa grande, lá em Fortaleza, de confecção, para eu trabalhar fixo lá, né? Para eu ficar preso dentro da empresa, criando artes de confecção e tal. E com bom salário, eu podia escolher o que eu quisesse para ficar lá. E na época eu lembro que eu falei, poxa, eu estava sem um salário fixo, eu estava lá num outro estado, eu precisava de segurança, mas eu não abri mão do meu sonho. Então eu falei, não, eu não quero ficar fixo aqui, porque eu tenho outros trabalhos, eu tenho uma meta, eu tenho o objetivo de ser quadrinista, de trabalhar com quadrinhos, e eu já tinha achado as pin-ups para vender, então eu falei, não, não quero não. Vamos fazer assim, eu venho um dia da semana aqui e trabalho o dia inteiro, uma quinta-feira. E aí a gente combina um valor, porque eu tenho outros trabalhos para fazer. A empresa aceitou, então eu ia para lá, ficava um dia inteiro trabalhando, não aceitei o salário fixo, fiquei freelancer, né? E aí eu tinha tempo para fazer minhas pin-ups e trabalhar lá também. Então é questão de escolha, de decisão, de saber o que você quer. Eu escolhi esse caminho, para mim deu muito certo. Eu vendo pin-up até hoje, mesmo que eu faça títulos de quadrinhos, eu vendo pin-ups. Então, que essas dicas possam te ajudar a você construir uma carreira séria vendendo artes para o mercado internacional. Tá certo, galera? Boa sorte, sucesso na carreira e até o próximo vídeo. Curte, compartilha e se inscreve no canal. Abraços!